Ezequiel capítulo 37. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões em vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra osso, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Porquanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Essa palavra ela foi dada pelo Senhor como visão, uma visão ao profeta Ezequiel, quando esse estava no exílio babilônico. O Senhor usou aquele profeta grandemente naquele lugar para falar ao povo. O Senhor deu visões àquele homem, visões fantásticas. Israel, como a gente sabe, é um povo que Deus chamou. Eles estavam como escravos no Egito. Deus libertou aquele povo, fez dele um povo forte, mudou a mente de um povo escravo para um povo guerreiro, um povo que conquistou aquela terra, um povo que, como a palavra diz, quando as pessoas sabiam que ele se aproximava, o coração desmaiavam, de temor, de pavor, porque sabiam que contra aquele povo, o povo de Israel, o povo de Deus, ninguém podia. Era um povo que, na frente dele, ia o Senhor. Em todas as batalhas de Davi, em nenhuma ele perdeu. O Senhor pelejava por aquele povo. É um povo que Moisés, quando saiu do deserto, Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E a presença do Senhor foi com aquele povo. Deus foi misericordioso com Israel. Estabeleceu Israel numa terra que manava leite e mel, como diz a palavra. Uma terra fértil, uma terra estrategicamente bem colocada geograficamente. Um povo que tinha a missão de levar a palavra do Senhor. Um povo separado. Um povo que, como disse Moisés também, como sabereis, como saberão que somos teus se o Senhor não andar conosco? Era um povo realmente muito forte, mas que nesse momento, aquele povo estava se encontrando novamente como escravo, em uma terra estrangeira.
Israel viveu durante uma média de 400 anos como monarquia. Saindo do Egito, estabeleceram-se reis. Durante uma média de 400 anos, eles estiveram com o título de nação, com o privilégio de dizer que eles eram um reino. E esse privilégio, ele se findou com a invasão de Nabucodonosor II, que destruiu Jerusalém, destruiu o famoso templo de Salomão, aquele templo maravilhoso, todo construído com pedras talhadas, trabalhadas, um templo magnífico, cheio de ouro, peças maravilhosas, onde a presença de Deus era tão forte que a Bíblia diz que eles não conseguiam ficar lá dentro. Tudo isso foi destruído. O templo, a cidade formosa de Jerusalém e o povo deportado, o povo levado como cativo para uma terra estrangeira, para uma terra estranha. Nosso meio hoje a gente não tem mais essa prática de uma nação invadir a outra e levar o povo, mas imagine você sendo levado escravo para viver numa terra completamente diferente, em que você não domina a língua, em que você não conhece a cultura e algumas vezes você é até proibido de cultuar o seu Deus. Imagina a tristeza no coração desse povo. Que coisa apavorante, que coisa terrível. Um povo tão poderoso, de repente escravo, de repente ser levado para uma terra diferente. Um povo que se tornou tão forte, de repente deportado, levado para uma terra estranha. Mas por que tudo isso aconteceu? Qual foi o motivo que levou esse povo tão forte e poderoso, um povo em que a presença de Deus estava no meio deles, o que levou esse povo a ser conquistado, a ser derrotado? O que levou? Eu lembro muito daquela passagem que Deus falou por intermédio de Moisés, quando eles estavam, se não me engano, no Monte Sinai, em que Moisés falou em nome de Deus: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se vocês obedecerem, vocês serão prósperos, vocês serão benditos. Bendito será a tua amassadeira, bendita será a tua família, a tua esposa, os teus filhos, benditos serão os animais no campo, bendito será quando vocês saírem, quando vocês voltarem. Vocês terão as bênçãos do Senhor, se vocês obedecerem. Ninguém poderá com vocês, mas se vocês desobedecerem, o céu será como o bronze e a terra como o ferro. Vocês serão deportados. Quando a gente analisa lá em Deuteronômio, a gente consegue achar a resposta para o que está acontecendo. Quando a gente vê o povo se desviando, como falava o antigo professor meu do seminário, Reino do Norte e Reino do Sul disputando para quem pisava mais na bola com Deus, para quem errava mais, para quem se desviava mais, oferecendo os próprios filhos em holocaustos a deuses estranhos, pessoas adorando e fazendo todo o reino se desviar, andando em desobediência diante de Deus, se desviando do propósito de Deus, adorando outros deuses, sacrificando coisas no altar, profanando o santo templo do Senhor, profanando a vontade do Senhor. Quando nós vemos aquele povo pervertendo a vontade de Deus e pervertendo também aquela nação, a gente consegue ter uma ideia do que estava acontecendo. E sabe, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu estava ouvindo um pregador norte-americano falando a respeito do temor do Senhor, e ele disse que teve uma experiência com um homem. Ele era dono de uma das mais ricas emissoras do norte da América, um dos homens mais ricos, e essa emissora era evangélica, gospel, só que esse homem estava preso em uma penitenciária por corrupção, por adultério, por prostituição,
E ele chamou esse pregador lá, ele disse que ele foi chamado lá, a princípio ele não entendeu. E ele perguntou: você está aqui nessa situação, o que você pensa a respeito disso tudo? Em qual foi o momento da sua vida em que você deixou de amar a Jesus? Qual foi o momento da sua vida em que você deixou de amar a Cristo? Ele disse que ele virou para ele e falou: eu não deixei de amar a Jesus. Eu nunca deixei de amar a Jesus. Eu caí quando eu deixei de temê-lo. Eu parei de temer a Ele. Nesse momento eu caí. Observa só comigo o temor do Senhor, como é fundamental. Aquela nação tinha perdido o temor do Senhor. Aquela nação tinha se desviado da presença do Senhor. E ele disse: de maneira alguma eu estou vendo essa prisão aqui como um castigo de Deus, mas eu estou vendo essa prisão como a misericórdia dEle. A misericórdia de Deus na minha vida de me acordar antes que seja tarde demais. Às vezes algumas coisas vêm na nossa vida, acontecem na nossa vida, e a gente acha que é castigo de Deus. Nem sempre é castigo, porque a palavra diz que o pai corrige o filho que ama. Muitas vezes não é o castigo, ou ainda não é o castigo, mas é a misericórdia de Deus aplicada em nossas vidas. E aquele homem disse isso, e o povo que se desviou dos propósitos de Deus, que virou as costas para ele, agora estava lá numa terra estrangeira. Estava lá numa terra completamente desconhecida, completamente perdidos, desanimados, completamente amargurados. E quando eu leio esse texto sobre a visão de Ezequiel, a primeira coisa que me salta aos olhos é que Deus, Ele levou o profeta para ele visualizar, para ele estar em um vale de ossos secos. Ele levou o profeta ali para visitar aquele lugar. Era um vale que a Bíblia diz que era muito numerosos os ossos. E os ossos estavam sequíssimos. E na minha percepção aquilo não parece um cemitério. Porque os ossos estavam por cima do vale, na superfície do vale. Na minha percepção aquilo parecia um campo de batalha, aquilo foi o que sobrou de uma guerra, sobrou de alguns soldados. Na minha percepção aquilo ali representava morte, dor, sofrimento. Quando nós olhamos cadáveres, quando nós vemos restos mortais, o que vem na nossa mente é morte. É morte, é sofrimento. E era aquilo que sobrou deles. E a palavra de Deus diz que o profeta estava no meio daquele vale, e a mão do Senhor o levou para ele arrodear, ficar ao redor daquele vale, andar naquele vale. Mas para que tudo isso? Não bastava só o Senhor ter mostrado para ele em uma visão, como hoje nós vemos aí tantas figuras assim. Mas é interessante que Deus, Ele, diferente de outras visões, Ele de imediato, Ele dá a interpretação dessa visão. Porque nós vemos na Bíblia que Deus às vezes Ele dá visões, mas a interpretação vem depois. Depois é que a gente tem que orar e pedir para Deus dar a interpretação. Senhor, o que significa isso? Me dá respostas. O que significa esses ossos? Mas aqui não, Deus fez de uma forma diferente. Deus mostrou aquele campo de ossos secos. E Deus falou para o profeta: esses ossos são toda a casa de Israel. Veja a situação. Veja como estão. Essa é a casa de Israel. E mais uma vez o que me chama a atenção é que o que Deus queria era dar a noção ao profeta sobre a situação do povo naquele momento. Será que nós temos a noção de como nós estamos? Será que se eu perguntar para cada um de vocês, vocês vão me falar qual é a exata noção de como você está hoje?
diante de Deus? Como que hoje nós nos encontramos diante do nosso Criador? Estamos como um vale de ossos secos? Dentro de nós, o que nós encontramos? Morte, dor, sofrimento? Alguma parte dentro de nós morreu? Será que nós temos a noção de como nós estamos? Porque o duro, irmãos, o duro é quando a gente não tem noção de como nós estamos. E às vezes a gente acha que está até dando para o gasto. Às vezes a gente acha que está com essa bola toda. Aí vem Deus e fala assim, baixa a bola. Você não está tudo isso, não. Você não está com essa bola toda, não. Às vezes a gente não tem noção porque nós nos auto-sabotamos. Nós nos enganamos. E como o pastor sempre nos lembra, o enganado não sabe que ele está sendo enganado. Mas nós nos auto-sabotamos. Nós achamos que estamos bem. Nós nos justificamos diante de Deus. Mas eu vou na tua casa, mas eu faço isso, mas eu não falo mal de ninguém. Mas eu não roubo, mas eu pago os meus impostos. Mas qual é a nossa situação real diante de Deus? O Senhor te pergunta essa noite. Você tem noção de como você está diante de mim? Qual é a sua situação diante de mim? E Deus mostrou ao profeta, porque Ele queria mostrar para ele de como a nação de Israel se encontrava naquele momento. Sabe aquela situação de Apocalipse, da igreja de Laodiceia? Ele diz, eis que estou farto, de nada tenho falta. E o Espírito do Senhor vem e diz, eis que não sabes que és pobre, nu, miserável, necessitado. Às vezes nós achamos que na nossa vida não falta nada, mas na realidade o principal está faltando. A peça principal está faltando. E será que nós temos essa noção? Será que alguém aqui chegou ao ponto de dizer os nossos ossos estão sequíssimos? Cessou a nossa esperança, nós estamos aniquilados, para nós não tem mais jeito. Eu costumo copiar uma frase de um filme que eu assisti, que diz que nem sempre o fundo do poço é o fim. Muitas vezes o fundo do poço é aquele lugar que você toma impulso para subir. Às vezes é necessário estarmos no fundo do poço. Às vezes Deus nos leva lá. Mas será que alguma situação da nossa vida a gente chegou como esse povo? E é interessante que o Salmo de número 137, e todas as vezes que eu leio esse Salmo eu me derramo em lágrimas. Porque eu me vejo, muitas vezes, imaginando a situação desse povo. E esse Salmo ele foi escrito na Babilônia. Olha o que diz no Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, a minha maior alegria. Aquele povo estava ali na Babilônia, e os opressores vinham e pediam, canta para nós uma canção. Canta para nós uma canção de Sião, uma canção de Jerusalém. Fiquem felizes, fiquem alegres. E aquele povo dizia, sentávamos à beira do rio Jordão, do rio de Babilônia. Assentávamos e chorávamos, pendurávamos as nossas harpas e dizíamos, como que iremos cantar? Como que iremos entoar um canto ao Senhor? A alma deles estava profundamente machucada, amargurada, desesperada. E é por isso que eles dizem, os nossos ossos estão secos, estamos desterrados. Acabou para nós, já não temos mais esperança, cessou a nossa esperança. E ao contemplar o vale de ossos secos, eu pergunto,
O que levou a essa situação, nós sabemos. Eles se desviaram dos propósitos do Senhor. Eles se desviaram da vontade de Deus. Viraram as costas para o Senhor. E qual a causa disso tudo? Irmãos, às vezes eu fico me perguntando quantas vezes o Espírito Santo nos alerta. Cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que a gente vê, cuidado por onde a gente anda, cuidado com quem a gente anda, para quem estamos deixando os nossos ouvidos aí à disposição. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos alerta? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus vem e toca em nós e fala, não é por aqui, não é assim, não faz isso. E nós simplesmente calamos a voz do Espírito Santo. Afogamos com a nossa vontade, com o nosso eu. Calamos a voz do Espírito Santo dentro de nós. Quantas vezes o Senhor nos fala, quantas vezes Ele nos admoesta. São coisas às vezes pequenas, mas que fazem toda a diferença. São coisas muitas vezes que a gente acha que não tem importância, mas que no final leva à morte. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não, só hoje, não vai fazer mal. Lembra do copo com água pura e uma gotinha de água de fossa? Essa situação contamina tudo. Eu tenho certeza que ninguém tem coragem de tomar. Mas é essa situação. E depois nós lamentamos, sentamos às margens do rio de Babilônia e lamentamos. E não temos mais nem forças para entoar um cântico. Às vezes nós temos mais nem forças para chegar diante de Deus e clamar por misericórdia. Porque o Espírito Santo está apagado. Porque o Espírito Santo de Deus já foi. Às vezes em nossas debilidades, em nossas fraquezas, nós não temos nem força de ir para a igreja quando alguém nos chama. E aí a gente lamenta e chora por aquilo que poderia ter sido e não foi, por aquilo que eu poderia ter e não tive, por aquilo que poderia ser e de repente não foi. Nós lamentamos por aquilo que nós poderíamos ser e já não somos, porque nós nos desviamos dos propósitos de Deus. Será que tem como voltar? Será que tem um recomeço para isso tudo? Ou nós vamos continuar lamentando nas margens do rio de Babilônia? Ou vamos continuar chorando por tudo aquilo que nós perdemos ao longo do caminho, porque nós nos desviamos ao longo do caminho, porque nós deixamos de lado? Quantas vezes nós nos distanciamos do caminho do Senhor e nós tratamos a palavra de Deus, a vontade dEle como coisas mínimas, como coisas pequenas, insignificantes. Isso tudo nos faz morrer. Morrer não fisicamente, mas morrer espiritualmente. Morre sonhos, morre esperanças, morrem projetos. Aí nós nos encontramos em um vale de ossos secos. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele é poderoso o suficiente para nos resgatar de onde nós estivermos. O Senhor é poderoso o suficiente para restaurar as nossas vidas, restaurar os nossos sonhos. E eu sei que o Senhor está disposto para ir onde for necessário para nos restaurar, para nos resgatar. E Deus é sensível, sim, às nossas debilidades, porque Ele perguntou para o profeta, aquele dia: Filho do homem, pode esses ossos voltar à vida? Podem esses ossos serem restaurados? Podem esses ossos voltarem a ter vida? Filho do homem, o que você me diz? E aquele profeta naquele dia disse: Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Aos olhos humanos, pensa comigo, aquilo seria impossível. Ossos sequíssimos, já morreram há muito tempo. Aquilo seria impossível aos olhos humanos, mas a palavra não era do profeta, a palavra era do Senhor.
A palavra naquele dia proferida era do Senhor, não era do profeta. E ele diz: profetiza esses ossos, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E eu digo para você nessa noite: assim diz o Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz Deus na sua vida. Não importa porquê, não importa como, não importa onde, não importa a circunstância, não importa onde você esteja, a palavra do Senhor pode te restaurar, porque o Senhor é poderoso. Não importa a situação, não importa o que tenha morrido em você, não importa os sonhos que você perdeu, a palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é capaz de nos restaurar. A situação ela pode ser a pior, a situação ela pode ser a mais terrível, mas ao ouvir a voz do Senhor, a restauração é possível. Ao ouvir a voz do Senhor, a vida. E nós podemos dizer essa noite: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Situação ruim, ouvi a palavra do Senhor. Situação triste, ouvi a palavra do Senhor. É o Senhor quem fala, é Ele quem está dando a ordem, é Ele quem diz. Ouvi a palavra do Senhor. E sabe o que é interessante? Naquele momento em que os ossos, em que a palavra do Senhor foi proferida, naquele instante, o profeta disse que ele ouviu ossos se juntando aos ossos, ele ouviu barulho. O profeta do Senhor disse que ouviu tilintar os ossos, ele ouviu o osso se chegando a cada osso, depois ele viu tendões, depois ele viu carne, depois ele viu pele. E isso nos mostra um Deus organizado. Isso nos mostra um Deus que é extremamente organizado com as suas coisas, e isso significa que a restauração ela vem de dentro para fora. É lá dentro do seu coração, é lá dentro da sua mente que Deus quer trabalhar. É dentro de você que Deus quer trabalhar, porque a restauração ela vem de dentro. E não importa se os ossos já estão secos, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz transformação, a palavra de Deus traz transformação. Só que em um certo ponto a palavra diz que o profeta olhou, ele viu que agora os ossos estavam juntos, ele viu que tinham tendões, tinha carne, tinha pele, mas não havia vida. A palavra de Deus diz que ele viu aqueles corpos, mas eles estavam sem vida. Então a palavra do Senhor veio novamente e disse: profetiza. E olha o que diz no verso 9: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Espírito do Senhor, é Ele que nos traz essa vida, o sopro de vida. Quantas pessoas nós achamos por aí, e nós vemos por aí, eu costumo dizer que são zumbis, mortos-vivos. Mortos-vivos. Você olha, estão ali, estão em pé, estão andando, estão trabalhando, mas estão mortos por dentro, não há vida. Quantas vezes nós olhamos e vemos as pessoas andando, mas na verdade elas só estão carregando um corpo sobre a terra, porque a vida já foi embora. Deus, Ele quer nos dar vida. Deus tem vida para cada um de nós. E a restauração ela precisa ser completa. E a palavra de Deus diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos ao todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu,
e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu, Senhor, que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura e farei sair dela. A palavra do Senhor é maravilhosa. Deus é maravilhoso. Ele não nos deixa apenas como vivos sobre a face da terra, mas a vontade dele é colocar o Espírito Santo dele dentro de nós, para que possamos ter vida. A vontade de Deus não é ter um exército numeroso, mas morto por dentro. A vontade do Senhor é que o Espírito dele entre em cada um de nós e produza realmente a vida em abundância. E quantas vezes a gente fala, mas cadê essa vida? Senhor, eu queria tanto poder desfrutar disso. Eu queria tanto, Senhor, poder sorrir, poder me alegrar, poder desfrutar do que a Tua palavra diz, que é vida em abundância. Só que o Senhor nos mostra, o Senhor nos diz, através dessa visão, através da palavra dEle, que a restauração que Ele tem para as nossas vidas, ela precisa ser completa. Você ouviu isso? A chuva é normal. A maioria das vezes que eu prego chove. É normal. Acontece. É raro, mas acontece sempre. A restauração que Deus tem para as nossas vidas, ela é completa. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada de qualquer jeito. A restauração ela é completa, sabe por quê? Não dá mais tempo de obra inacabada na sua vida. Não dá mais tempo de você dizer, amanhã eu vou me consagrar mais, amanhã eu vou ser mais crente, amanhã eu vou passar para ir para uma igreja, amanhã eu vou ser mais isso, amanhã eu vou ser mais aquilo. Não dá mais tempo de você ficar com metade de Deus na sua vida e metade no mundo. Não dá mais tempo de você querer metade de restauração. Não dá mais tempo de você querer a obra inacabada. Não dá mais tempo de você falar, amanhã eu vou me consagrar mais, amanhã eu vou jejuar mais, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou abrir a Bíblia mais, amanhã eu vou ler mais. Não dá mais tempo. Deus quer restaurar a sua vida, e Ele quer fazer de uma forma completa. Deus quer transformar as nossas vidas, mas Ele quer fazer isso de uma forma completa. Não dá mais tempo de ficar brincando de ser crente. Não dá mais tempo da gente ficar brincando com o Evangelho. Não dá mais tempo de ficar brincando com as nossas vidas, com a salvação. Hoje é o tempo de restauração. Hoje é o tempo que Deus quer transformar as nossas vidas. Hoje é o tempo que Deus quer colocar o Espírito dEle dentro de nós e nos dar vida e vida em abundância. É hoje que Deus quer nos encher do Espírito dEle. É hoje que Deus quer soprar o fôlego de vida sobre nós. Não dá mais tempo. Chega de protelar. Chega de ficar, amanhã eu faço isso. A restauração de Deus, eu declaro em nome de Jesus, que vai ser hoje. Hoje você precisa tomar posse do que Deus está entregando em suas mãos. É hoje que você precisa tomar uma decisão e dizer, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente, porque hoje eu aceito a restauração que o Senhor tem na minha vida, da forma que o Senhor restaurou aqueles ossos secos. E a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor entrou sobre eles. Vieram dos 4 ventos, e agora era um exército que estava de pé, e era um exército numeroso. Hoje Deus quer que você se ponha de pé. Deus quer que você levante. Deus quer que você receba do Espírito dEle e dê um basta nessa situação. Chega. Assim diz o Senhor. Irmãos, eu estava preparando esse sermão
Estava reescrevendo ele no meu quarto, no escritório, e eu senti a presença do Senhor tão grande, a presença física do Senhor, de uma forma como eu nunca tinha percebido, de uma forma como eu nunca tinha sentido. Eu estava ali sentada, eu senti alguém se aproximando de mim, e eu sabia que era o Senhor. Naquele momento eu me entreguei nas mãos do Senhor, e eu não conseguia falar uma palavra, mas o que o Senhor me mostrava era uma igreja, e a palavra do Senhor vinha no meu coração e perguntava: pode? É possível ossos secos voltarem à vida? A única coisa que eu disse ao Senhor é: Senhor, Tu sabes todas as coisas. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é capaz. O único impedimento somos nós. Nós somos o impedimento. Mas Deus nos convida nessa noite a tomarmos uma decisão. E a partir dessa noite, você dá um basta nessa situação, nesse vale de ossos secos, que muitas vezes a sua vida se encontra. Nesse vale de ossos secos, que é um vale de morte, é um vale de podridão, é um vale que não tem a presença do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que Ele foi naquele lugar, e Ele restaurou, e Ele trouxe vida. Deus tem vida para você. Deus é vida, e Ele está aqui nessa noite, e Ele quer entrar na sua vida, Ele quer te transformar, e Ele quer te restaurar, Ele quer te dar vida nova. Basta você tomar essa decisão. Eu quero te convidar a se pôr de pé. Ossos secos ouviram a palavra do Senhor. Por que nós não podemos ouvir? Ossos secos tornaram a vida. Deus está falando com você essa noite. Ele está te convidando. O desejo dele é entrar no seu coração. O desejo dele é trazer vida. Se você ouviu a voz do Senhor, se você ouviu a palavra do Senhor, eu te convido nessa noite a entregar sua vida, entregar o seu coração. Ah, irmã, mas eu já sou crente há tantos anos, eu não estou falando disso. Não é disso que Deus está falando. Não importa quantos anos você se diz ser crente, o que Deus está falando é a situação que está dentro do seu coração. Deus está falando é do seu interior. Se você ouviu essa palavra, e você crê que essa palavra é de Deus, é Ele que está falando com você, Ele está te convidando a abrir o seu coração nessa noite, a deixar o Espírito dEle trazer vida dentro de você, a mudar essa situação. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Peça, sopra Espírito, sopra